E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron, bem-vindos a mais um vídeo de Java para quem sabe ser. Agora eu tenho uma câmera, vocês vão ver que meu rosto tá meio vermelho porque eu tô sendo iluminado pelo sol, o sol tá indo embora. E nesse vídeo aqui então a gente vai falar de interfaces. E para trazer interface para vocês, vocês estão vendo que eu trouxe tô num aplicativo de notas aqui, um pouquinho melhor daquele que eu tô usando nos outros vídeos. E eu quero trazer esse conceito de interface voltando à ideia do que a gente viu com hierarquia, tá? Então, com hierarquia a gente viu que se a gente tem um objeto, a gente pode criar uma outra classe de objeto, fazer o contrário, né? Se a gente tem uma classe, a gente pode criar outra classe, que é uma classe filha, que vai pegar todas as propriedades dessa classe pai, tá? E com isso a gente pode reutilizar propriedades, fazer reutilização de código e até fazer polimorfismo, né? Então a gente pode pegar duas classes diferentes que são realmente objetos de classes diferentes, mas se elas forem classes filhas de uma mesma classe pai, a gente pode, por exemplo, juntar elas numa mesma lista de itens da classe pai, por exemplo. E isso facilita para fazer generalização de muitas coisas do nosso código, tá? Só que tem um problema que eu quero apresentar aqui para vocês, tá? Então imagina assim, nós estamos desenvolvendo um jogo, tá? E nesse jogo então a gente vai ter um player, tá? Então a gente tem o nosso player aqui. O player ele tem algumas propriedades que ele vai ter que cumprir, tá? Ele vai poder atacar, então ataque, né? Ele vai poder mover e ele vai poder levar dano. Tá? Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente pode pensar é, tá, então eu vou criar a classe player aqui. E o player, então, ele vai ser uma classe que tem a capacidade de atacar, mover e levar dano, tá? Mas antes de fazer isso e definir uma classe player, a gente pode querer, não, mas eu também quero ter uma classe criatura, tá? Então eu posso ter, por exemplo, sei lá, um porco, tá? Um animal. Por que eu quis fazer isso, tá? Esse aqui vai ser o nosso porco, tá? Show, tá, esse é o nosso porco. E o porco, ele não pode atacar, tá? Então ele não vai poder atacar que nem o player. Mas ele pode mover e ele pode levar dano. Então aqui a gente vê uma possibilidade de criar uma hierarquia, certo? Então a gente sabe que o porco ele não ataca que nem o player, mas o porco move e o porco leva dano. Então a gente poderia vir aqui e criar uma classe entidade, tá? E a classe entidade, ela vai ter as propriedades de mover e levar dano. E daí com isso a gente cria então o player e o porco como classes filhas de entidade, tá? E daí a gente pode pegar aqui, por exemplo, vamos apagar, mover e levar dano desses dois aqui. E daí no lugar disso a gente só cria aqui o player e o porco. E eles são classes filhas da entidade, tá? E pronto, agora a gente utilizou o que a gente aprendeu de hierarquia de classes para conseguir poupar código, né? E eu não precisar implementar mais de uma vez a mesma coisa. Entidade aqui também, eu não lembro se eu expliquei isso, na verdade. Vocês devem ter visto que faz um tempinho desde que eu gravei o último vídeo, né? Mas entidade aqui poderia ser até uma classe abstrata, tá? Então a gente pode dizer que ela é abstrata, é abstract. Porque a gente não vai criar entidade, tá? Tipo, isso não existe. Eu realmente não lembro se eu passei classe abstrata para vocês, mas uma classe abstrata é uma classe normal, exceto pelo fato de que tu não consegue instanciar ela, tá? E daí tu pode pensar, mas qual é o propósito disso? O propósito é que eu não quero criar entidade, simplesmente, entendeu? Se tu for pegar um item de um baú, por exemplo,
E daí tem uma classe arma, que daí de arma vem revólver e vem espada, tá? Se eu for pegar o item, eu não posso pegar um item arma, sabe? Um item equipamento. Não é isso. Tu vai tirar uma bota, tu vai tirar uma espada, tu vai tirar um revólver, tu vai tirar ouro do baú, mas tu não vai abrir o baú e pegar um equipamento. Entendeu? Equipamento é uma ideia, tá? Mas qual equipamento é, sabe? Fica faltando isso. Do mesmo jeito que a entidade, entendeu? Tu não quer instanciar a entidade. Tu tem diferentes entidades. O player é um tipo de entidade, o porco é um tipo de entidade, mas tu não quer criar uma entidade. Então ela seria uma classe abstrata, tá? Só que daí agora eu vou adicionar mais alguém aqui pra gente brincar, tá? Chega a árvore. E a árvore, ela não é capaz de se mover, mas ela é capaz de levar dano. Ela não é capaz de atacar, ela não é capaz de mover, mas ela é capaz de levar dano. E agora, tá? A árvore, ela não pode ser uma entidade. Porque, por mais que a gente pudesse dizer assim, a árvore é uma entidade, só que o mover dela não faz nada. Aí tu vai estar até, dependendo do caso, dependendo de como tu fazer a implementação, tu pode estar piorando a qualidade do teu código, até em sentido de otimização, tá? Se, por exemplo, tu adiciona um lugar que tu tá passando por todas as entidades e mandando elas moverem a quantidade apropriada de movimento que elas têm que ter, a árvore ela vai receber o mover, ela vai passar pela função de mover todas as vezes, mesmo sem precisar mover, entende? Mesmo ela não sendo uma entidade também. E aqui entra uma questão, tá, mas como é que a gente faz o levar dano? Bom, poderia dizer, tem uma outra classe aqui que são os danificáveis, tá, danificáveis. E daí os danificáveis, eles levam dano. E daí a entidade pega o danificável, daí a gente tira levar dano e a árvore é um danificável, mas ela não é uma entidade. E daí isso aqui também é abstrato, tá? Tá lindo aqui minha escrita. Dá pra fazer isso? Dá. Tá, com certeza. Só que daí tu começa a ter, assim... Vocês viram que eu adicionei mais uma coisa aqui e já, eu tive que mudar toda a minha estrutura. Eu tive que mudar o sentido de entidade, criar uma outra classe abstrata, transformar a entidade numa classe filha dessa outra classe abstrata e daí criar a árvore e dizer que a árvore é classe filha dessa classe abstrata aqui. E daí tu já começa a empilhar um monte de coisa. E dependendo do que tu for fazer, vai criar muitas vezes. Imagina se eu tivesse 10 coisas diferentes que o player pode fazer. Ele pode dropar itens, ele pode roubar itens, ele pode quebrar coisas, ele pode vender coisas, comprar coisas da loja, conversar, interagir com outros players. E daí, se eu pegar qualquer combinação dessas propriedades que o player tem e puxar elas para uma outra entidade, né, ou para uma outra classe que não tem todas as propriedades, eu vou ter que fazer toda uma outra maracutaia, tá, para conseguir fazer tudo funcionar. E vai chegar num ponto em que eu vou ter, dependendo do que acontecer, pode ser que eu tenha 200 classes filhas e cada classe filha adiciona só uma coisa nova, sabe? E aqui eu fiz, tá, dano, o levar dano e mover, tá? Aí agora eu venho aqui, eu crio um carrinho de um minecart, tá? E daí o minecart, ele consegue mover, mas ele não leva dano e ele não ataca. Tá, então ele teria que ser uma entidade, só que ele não leva dano. Então eu não posso ter que a entidade, ela... se toda entidade leva dano, eu crio um problema com o minecart, porque agora, obrigatoriamente, o minecart, se ele for uma entidade, ele vai ter que levar dano também. E daí tu cria essa complicação, tá, e agora como é que eu faço? Sabe, como é que eu vou fazer pro minecart conseguir se mover, mas não levar dano, porque não é pra ele levar dano. Não sei.
O Minecraft fez o simples, ele disse, não, o Minecraft é uma entidade, e o Minecraft leva dano, se tu pegar uma espada e bater no Minecraft, ele morre, né? É assim que funciona, se tu der @kill, né, e matar todas as entidades do jogo, os Minecarts morrem, porque eles são entidades. Mas isso é uma solução preguiçosa, tá? Simplesmente uma solução preguiçosa. E tem um jeito de consertar isso, tá? E aqui entra a coisa de entidade, a modelagem entidade componente, tá? Qual que é a ideia da modelagem entidade componente? Ao invés de tu ter uma hierarquia, tu tem componentes de coisas que determinadas coisas vão poder fazer. Então, por exemplo, ao invés de criar o player, ao invés do player ser filho de uma classe que pode mover, e filho de uma classe que pode levar dano, tu tem um componente mover. Tudo que tivesse componente é capaz de se mover. Entendeu? Essa que é a ideia, tá? Tudo que tiver o componente levar dano vai ser capaz de levar dano. E daí, pra tu checar, tu pode checar se ele tem esse componente, ou até passar por todos os uma lista, por exemplo, que tu criou de coisas que tem isso aqui, né, de interfaces que tem isso e coisa e tal. E daí com isso vem a ideia de interface, tá? O que é interface? A interface, ela é similar a uma classe abstrata, mas ela não pode segurar variáveis. Na verdade, ela pode segurar variáveis estáticas finais, né? Mas não pode. Ela pode guardar constantes, basicamente. Constantes estáticas. Mas a ideia é que ela basicamente só diz, ó, seja lá o que me implementar, tá? Essa é a palavra, implemente. Seja lá o que me implementar, tem que ter essa função. É só isso que ela diz, tá? Então ela é um contrato, como dizem, sei lá, não gosto da palavra contrato. Não porque não faça sentido, faz completo sentido, mas é desnecessariamente complexo. Mas a interface, então, é como um componente, tá? Similar. Então, por exemplo, a gente poderia criar a interface movível. E a interface movível garante que seja lá o que implementa ela, vai ter a função move. Só isso, tá? Esse é o único requisito. E isso é a definição da interface, tá? E qual que é a vantagem? Por que tu usaria interfaces, tá? Ao invés de só usar classes abstratas? A hierarquia de classes em Java, ela bloqueia que tu tenha um extend para mais de uma classe, tá? Basicamente isso. Então, tu não pode fazer, por exemplo, extends. Agora eu acho que eu vou ir pro código, na verdade, já que eu tô começando a escrever um monte de coisa, tá? Bom, vamos ir pra ideia do código, tá? Eu vou criar um projeto novo aqui. O Eclipse atualizou, como vocês podem ver, e ele mudou algumas coisinhas, tá? De como funcionava antes, ele tá meio diferentão agora. Eu criei aqui agora as três classes que a gente estava utilizando de exemplo antes, tá? Então aqui tem o porco, aqui tem o player, aqui tem a árvore, tá? E qual que é a questão? Se eu viesse aqui, tá? Já que eu não criei entidade e seja lá o que era antes, né? O danificável lá. Eu vou estender árvore como um player, tá? Só para dar de exemplo. Então, se eu pegar aqui e fizer tree extends player, eu não posso vir aqui, depois de ter feito isso, e dar, por exemplo, vírgula pig. Tá? Tu vê que ele reclama. Se eu olhar em cima da vírgula, o erro que ele dá, erro de sintaxe, tá? Isso não me ajuda muito. Mas, por exemplo, eu também não posso dar um extends aqui de novo, entendeu? E agora esse erro provavelmente vai ser mais útil, né? Syntax error on tokens extends permits expected, tá? Então aqui ele tá esperando um permits, tá? Mas eu não vou entrar nisso agora. Até porque eu não faço a menor ideia do que esse permite seja, pra ser bem honesto. Então, eu não posso dar extend para mais de uma classe, tá? E o motivo disso é muito simples. Digamos que eu venha aqui em player e eu defina a função move
E daí o move então vai ser void move, que não recebe nada, e ele só dá sysout. Ué? Ah, não. O que houve? Sysout. Ah, tá, que susto, meu. Eu já achei que o update tinha cagado o sysout. Eu vou ficar maluco. Tá. Sysout moved 1, tá? E daí agora a gente pega aqui, espero que isso aqui funcione, vai no porco e a gente dá, ok, a gente dá um moved to, tá? Então o que está acontecendo? Tanto o porco como o player, eles têm um move, uma função, um método move, né? E agora na árvore, meu Deus, se a gente estendesse tanto o player como o porco, e eu criasse uma árvore e chamasse árvore.move, o que ele ia me mostrar? Porque eu estou estendendo dois métodos diferentes, tá? Eu estou estendendo duas classes diferentes que têm o mesmo método, eles têm a mesma declaração, tá? Então aqui o void move, só void move. Eu poderia botar public e coisa, mas por enquanto não vou focar nisso. Mas eles têm a mesma declaração de quem que eles vão estender, entendeu? A interface, ela não tem implementação de nada, tá? Então vamos criar uma interface aqui movível agora, tá? Então vamos vir em new interface e a gente vai criar movable, tá? Tem gente que bota um i aqui na frente para indicar que é uma interface e não uma classe, tá? Até eu acho que em C# esse é o padrão, né? Essa é a convenção. Em Java não é normal fazer isso, então eu não vou pôr. Mas daria para fazer. Agora eu tenho um public interface movable, tá? E agora a gente vai fazer uns testes, tá? Int i igual a 10. Funcionou, tá? Ah, mas tu não falou que só dava para criar variáveis se elas fossem finais e estáticas e não sei o que? Sim, esta variável é final, estática e não sei o que, entendeu? E pública, acho que é, não. Então, se eu vim aqui e eu der um public, tudo certo. Vamos tentar dar um private agora. Opa, já reclamou. Por que eu não posso dar um private? Illegal modifier for the interface movable. Only public, static and final are permitted, tá? Então, todas são public, static e final. Tu não pode colocar outra coisa. E até aqui tá... Até entra um negócio engraçado, né? Porque tu pode botar final aqui. E eu recomendo que tu bote, na verdade, se tu for fazer. Porque final deixa claro que aquela variável é sim final. Ela é uma constante. Mas se você não pôr, isso não muda. Ela continua final agora, entendeu? Só que não tá claro que ela é final. Porque o Java não avisa, entendeu? Pra mim, o ideal seria que ele reclamasse dizendo, não, tu tem que pôr o final antes. Te obrigasse a pôr esse final antes. Porque assim fica subjetivo se ele é ou não final, tá? A gente pode fazer aqui um void move de novo. Tá. É que na verdade nem adianta, tá? Mas enfim, fica subjetivo se essa interface de fato é final, tá? Mas ela é estática e é final. Embora não pareça, né? Agora, vamos deixar ali, depois eu posso tentar demonstrar isso. Agora eu vou vamos botar outro nome só. Vamos botar um nome exemplo. Ou até... não faz muito sentido isso aqui. O que tá acontecendo? Tá com o caps lock, tá. Não faz muito sentido isso aqui, mas vamos botar distância como o treco, tá? Mas, de novo, não faz muito sentido porque não gostaria que a distância fosse final, né? Mas, enfim. Até tu vê que a coloração dela tá de constante, né? Mas não tem como tu saber que é uma constante. Enfim, vamos criar uma função, tá? Então vamos criar um void move, tá? Vamos criar um public void move, tá? Ok. Show. Agora eu posso vir e a gente pode vir aqui em player, por exemplo, que o player ele é capaz de se mover e a gente quer adicionar que ele tem um move, tá? Então vamos apagar esse move aqui que eu tinha antes
e vamos dizer, não, ele implementa o movable. Tá? E agora tu vai ver que ele reclamou. Por que ele reclamou? The type layer must implement the inherited abstract method movable.move, tá? Quando tu implementa uma interface, ele vai obrigar que tu dê override em todos os métodos da interface que tu está implementando, tá? Então vamos dar add and implement methods, ou dá para transformar player em abstract, tá? Então dá para dizer que ele é abstrato e daí a obrigatoriedade de implementar o método da interface deixa de ser do player e se torna para qualquer classe filha do player, tá? Daí realmente o player não precisa implementar. Mas vamos clicar em Add and Implemented Methods, ele vai dar aqui automático para ti, vai dar o override, e agora a gente pode implementar o nosso método, né? Então vamos dar sysout, e daí a gente coloca, não sei, vamos dar moved 1 meter, tá? Então ele moveu 1 metro. Agora vamos vir aqui no movable e pensar, tá, mas e se não implementar, se a gente não tiver quiser implementar um coisa, tá? Vamos dar um sysout moved 1, tá? Não me deixou. Por quê? Se eu olhar aqui, abstract methods do not specify a body. Então, eu também não lembro se eu expliquei métodos abstratos para vocês, tá? Mas qual que é a ideia dos métodos abstratos? Os métodos abstratos, eles são métodos que não especificam o corpo, tá? Que nem ele tá explicando ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não podem ter chaves aqui, tá? O corpo de um método é o que está entre as chaves. Então, se eu deletar isso aqui e colocar só ponto e vírgula, agora ele está tudo ok. Todos os métodos numa interface são métodos abstratos, tá? E qual que é a ideia dos métodos abstratos? É tu dizer, ó, se, por exemplo, se a gente fosse falar das classes, tá? Se uma classe tem um método abstrato, uma classe filha dela vai ter que, a classe filha dessa classe, ela vai ter esse método, mas ela vai ter que sobrescrever esse método. Porque ela não tem definida, mas ela tem que ter esse método, mas ela não tem definido o que esse método faz, tá? E a ideia das interfaces é que todos os métodos de interface são métodos abstratos. E a utilidade disso é, agora digamos que eu venha e eu crie vamos criar uma outra interface aqui, tá? Que é propositalmente conflitante com essa, tá? Então vou fazer movable 2, tá? E a movable 2... ela tem um public void move, tá? Vamos vir agora no player, que a gente sabe que pode se mover, e vamos dar vírgula movable 2. Ele não reclamou. Ah, mas quando a gente faz isso com a hierarquia de classes, quando a gente faz isso com classes, na hierarquia de classes, não deixa a gente dar extend mais de uma, justamente porque ele pode ter esse conflito de métodos. Por que aqui a gente pode? Porque não está especificado o move. Entendeu? Não tem como ter um conflito de o que ele realmente vai fazer, porque a gente é obrigado a implementar o método dentro da classe player. Então não importa se os dois têm o mesmo método, se tem duas interfaces com o mesmo método, porque de qualquer forma a gente vai ter que dizer nós mesmos que estamos implementando a classe, que estamos criando a classe que implementa essas outras, o que esse método faz. Então não tem problema ter um conflito de nome ali. Ah, não, mas tem duas interfaces que querem o método move. Tá, tu vai ter o método move. Tu vai ter. Eu vou implementar. Mas eu sou obrigado a implementar. Então, qualquer for a necessidade, sim, a método move existe. Agora, o que ele faz vai ser definido dentro do player, entendeu? E por causa disso, é impossível ter um conflito de classe. Agora, se fosse falar de duas classes normais, por exemplo, se eu estou querendo estender pig e estender árvore, talvez esses duas tivessem classe moves que fizessem coisas diferentes, do mesmo jeito que o porco tem a classe move dele aqui, que faz algo diferente, tá?
E se eu fosse estender tanto, se a árvore fosse estender tanto do porco como do player, e eu não implementasse move, ele não saberia de qual pegar quando eu chamasse move na árvore. Ele poderia pegar de qualquer um dos dois. E daí vira meio subjetivo essa ideia, entendeu? Para evitar isso, tem a ideia da interface, que impede isso, fazendo com que tu seja obrigado a implementar esse método, tá? Todos os métodos são abstratos. Tu é obrigado a implementar eles na classe em que tu tá puxando a interface. Com isso, então, vamos deletar o movable 2 aqui. Isso vai fazer o player reclamar. A gente vai puxar... Já fiz besteira. A gente vai vir aqui e deletar o movable 2 aqui. Vamos deixar um move. Agora a gente vem no porco e a gente também implementa aqui o movable. Tá? E ele já tem um move aqui. Acho que o que ele está reclamando é o public, né? Isso, então a visibilidade tem que ser a mesma. E daí vamos dizer 2 metros aqui, só para ficar na mesma linha do outro que a gente fez. A árvore ela não vai implementar um movable, tá? Então vamos olhar de novo o que era que a gente tinha definido aqui, tá? Então o player ataca, ele não vai ser atacável, né? Mas ele vai ser tipo atacador, digamos. Vamos dar um nome de attacker. Public void attack. Tá, e daí a gente pode passar, por exemplo, um object. Sei lá. Who. Object who, que é quem ele tá atacando, tá? Talvez seja whom, o certo, não tenho certeza. É azar. Tá, então agora eu tenho um attacker. E agora eu venho no player. Eu digo que ele também implementa attacker. Tá? E daí eu posso vir aqui, era implemented methods, e daí agora o attack, e daí a gente dá whom.toString. Tá? Show de bola? E agora a árvore não é movível, ela não ataca, e daí a gente tem aqui o danificável, né? Então vamos dar damageable. Então a gente vai criar outra interface. Damageable. Acho que é isso. Tá. Finish. Public void take damage. Int amount. Tá. O porco ele é damageable. Damageable. O player ele é. Vamos adicionar. Era implement method. Vamos dar sysout took amount of damage. So damage took tanto damage. O player ele também é damageable. Show. E a árvore também é damageable. Tá, vamos remover isso aqui, não era pra estar aqui. Implements damageable. Aí. Show de bola. E agora tá tudo certo. Tá? Então a gente implementou pro porco. O porco ele é movível e ele é danível. O player ele é danificável. O player ele é movível um atacante e ele é danificável. E a árvore ela é só danificável. Tá? E com isso a gente conseguiu criar a função que se aplica para todos. E o mais legal é que a gente pode vir aqui na main agora. Vamos criar um de cada, tá? Então vamos criar um player nick 100 equal new player. Daí a gente faz tree, sei lá, árvore, equal new tree. E a gente faz pig chauvinista equal new pig. Tá? Show. E agora que a gente tem isso, a gente pode utilizar polimorfismo. Olha que beleza. Então a gente pode criar, por exemplo, um array list, tá? De movable
E daí com isso a gente cria movable, vai. Movables e com new array list. E a gente pode fazer movables ponto add nickSame. O nickSame é movível. Vamos tentar adicionar agora o chauvinista. O chauvinista. Aqui. O chauvinista é movível. E vamos tentar adicionar a árvore. Deu um problema. Por que deu um problema? The method add movable in the type array list movable is not applicable for the arguments tree. Tá? Então a gente precisa de um movível, a árvore não é movível. Tá? E com isso a gente poderia, por exemplo, fazer um loop. Então for movable in movables. Movable.move. Aí, então, com isso, a gente conseguiu ver que as interfaces, elas têm esse poder de dar uma liberdade muito grande para nós de como é que a gente quer estruturar o nosso código, já que a gente tem essa limitação de não poder estender mais de uma classe. Tá? E a interface, então, ela tenta driblar essa limitação utilizando métodos abstratos. Tá? E com isso a gente pode se aproveitar das vantagens que tu poderia querer estendendo mais de uma classe, ao mesmo tempo que tu também consegue ainda aproveitar, por exemplo, o polimorfismo, né, e outras vantagens da hierarquia de classe que a gente viu até agora. E com isso, daí, até algumas coisas que daria para se pensar por exemplo, tecnicamente tu nunca precisa usar hierarquia de classes em Java. Tá? Tu poderia só utilizar interfaces e pegar algum outro método de poupar repetição de código. Tá? Porque um problema que a gente pode ter com interfaces é, digamos que o porco e o player eles movessem a mesma distância aqui. Tá? Então os dois movessem 1 metro. Tá, aí tu tá toda vez poupando, usando o mesmo código, entendeu? Digamos que tivesse, por exemplo, no Minecraft, tá? Tu tem o porco, a vaca, a galinha e o player e não sei quem mais. Todos eles, quando vão se mover, eles movem a mesma distância, tá? O mover é meio... é um mau exemplo pra isso, tá? Mas com certeza tu consegue visualizar que pode ter alguma situação dessa, né? E daí tu quer que execute a mesma coisa inteira, só que tu quer que execute para pessoas diferentes, tá? E daí, como tu não pode colocar isso como o método padrão daquela classe, fica meio irritante de tu ter que copiar e colar o código toda vez, de novo, tá? É até inapropriado tu fazer uma coisa dessa. Então, tu pode procurar algum outro método de evitar essa repetição de classes, criando, por exemplo, um movable... Tu cria um movable interface, mas tu cria um outro movable que tem os métodos estáticos, um movable genérico, sei lá, que tem umas variáveis e coisa e tal, um enum com algumas coisas, sei lá, enfim. Mas tu pode fazer isso de tu ter tu generalizar as coisas sem utilizar a hierarquia de classes, né? E daí tu nunca vai precisar fazer, tipo, essa questão de repetição de código, tu pode só criar uma outra classe e usar os métodos dessa classe, e o polimorfismo tu tem de qualquer forma, utilizando as interfaces, né? Como a gente viu aqui na main, a gente pode fazer isso aqui, e funciona perfeitamente. E daí aqui ele vai passar por cada classe e fazer um movimento de acordo com as necessidades daquela classe específica, tá? E então é isso. Isso é o conceito de interface, e possivelmente eu também passei classes abstratas e métodos abstratos agora para vocês, não tenho certeza. Se eu não tinha falado já, realmente não me lembro, né? Eu devia ter assistido o vídeo de hierarquia de classes antes de passar isso aqui. Mas enfim, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder, tá? Isso aí, deixa like, se inscreve e...